Beleza, então. Foi. Tá ao vivo, cara. Oi pessoal, tudo bem? Tivemos um breve problema aqui, mas já foi resolvido. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que está o áudio? Desculpem. Luiz, se tu puder avisar no grupo que a gente teve um leve probleminha, mas que já voltamos. Eu te agradeço. Já vamos começar, só garantir que está todo mundo recebendo notificação. O pessoal está avisado. Vamos lá. Hoje nós vamos ter a nossa segunda aula. Aí, maravilha. Aparentemente tudo certo. Legal. Oi, Laís, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Na nossa aula? Funcionando? Desculpa o inconveniente de ter tido que entrar e sair. Enfim. Bom, agora que passou o susto, pessoal, desculpem, a gente começou aqui a live e teve um pequeno problema na transmissão, mas estamos de volta. Bem-vindos à nossa segunda aula da nossa série especial sobre terapia comportamental dialética de DBT. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos da DBT, os estágios em que os pacientes podem estar. A DBT foi desenvolvida, como a gente conversou na semana passada, para lidar com pacientes super difíceis, pacientes com casos de várias tentativas de suicídio na sua história, histórico de automutilação, muitas vezes transtorno de personalidade borderline, transtorno de estresse pós-traumático, muitas vezes acompanhado com esse quadro super difícil. Então é uma terapia super estruturada justamente para esses casos que nos deixam apavorados na clínica, né? E vocês vão ver hoje como é que funcionam todas as partes do tratamento, quais são os 4 pilares que sustentam o DBT para que o terapeuta também não sofra demais nesse processo de interagir, de ter que prestar um cuidado para um cliente que está, sim, com crises frequentes, que muitas vezes tem dificuldade de negociar seus próprios limites, entra em contato com o terapeuta fora de hora, enfim, todo o apoio que o terapeuta precisa receber para que esse tratamento seja estruturado e seja efetivo. Isso é extremamente importante. DBT é especialmente para os casos super graves. Como sempre, a nossa aula ela é ao vivo aqui, mas ela vai ficar gravada depois, vocês não se preocupem. Se tiverem perguntas ou comentários, por favor, façam. Eu me sinto muito sozinho aqui quando vocês não comentam, é bem mais divertido poder interagir com vocês, trocar ideia, enfim, e ouvir um pouco das dúvidas de vocês, que são super bacanas no geral e enriquecem muito. Se eu não souber responder, eu também estou sempre estudando, assim como vocês, eu vou avisar, vou ser super transparente e a gente vai tentar descobrir a resposta juntos. Certo, pessoal? Maravilha. Acho que dá tempo de o pessoal voltar aos pouquinhos e chegando. Infelizmente, a gente deve estar com uma quebra no número de espectadores em função de ter tido que cancelar a live, mas isso não é problema, vai ficar gravada e vai ajudar quem precisar. Bom, como eu falei na minha introdução, a estrutura do tratamento de DBT ela vai ser bem mais complexa do que o tratamento de outras terapias contextuais. Então, diferente de um tratamento em ACT ou FAP, que no geral envolve apenas o terapeuta e o cliente, na DBT a gente vai ver que para conseguir oferecer um tratamento completo que dê conta de tudo que é necessário para esse cliente viver bem, ele vai passar por 4 pilares diferentes, tá? Esses pilares vão ter por objetivo atingir e ajudar os nossos clientes a desenvolver uma série de objetivos aqui. A gente vai começar por eles, tá? Então, o primeiro deles é ampliar as habilidades do nosso cliente. O que isso quer dizer? Muitas vezes, os clientes que vêm para DBT, eles têm muita dificuldade de autorregulação emocional, eles passam por situações que seriam pequenas para outras pessoas, mas pela predisposição que a gente falou na semana passada, da questão biosocial, eles ficam muito ativados emocionalmente, com uma emoção muito intensa e que demora para passar.
E muitas vezes isso acontece em função de todo um histórico de invalidação que eles passaram em biologia. E eles têm muita dificuldade de lidar com essas situações. E a gente já se estressou demais em algum momento da vida, já ficou com muita raiva e sabe o quão difícil é pensar quando você está muito irritado, puto da cara, como a gente diz, o quão difícil é se controlar e dizer as coisas certas. Quantas vezes a gente acaba falando o que não queria, ou quando você está muito triste, como é difícil tomar uma atitude e sair para fazer exercício, por exemplo, ou ir para o trabalho, né? A gente sabe que as emoções, dentro da perspectiva comportamental, elas não causam um comportamento, mas elas tornam, sim, muito mais difícil realizar aquele comportamento na direção do que é importante para a gente. Então, um dos primeiros objetivos de DBT, da terapia comportamental dialética, vai ser ampliar as habilidades dos nossos clientes. Tanto na parte de autorregulação emocional, deles serem capazes de controlar como eles estão se sentindo num determinado momento, enfim, reduzir a intensidade para poder agir de uma maneira que faça sentido para os objetivos deles, para a vida que eles querem seguir, como também habilidades sociais, de como interagir com outras pessoas, como dizer não, como negociar, como fazer pedidos sem soar invasivo ou chantagista, como fazer tudo isso. Então, nosso primeiro objetivo vai ser ampliar as habilidades desses clientes que muitas vezes vêm de um histórico de pouquíssima habilidade desenvolvida e interações muito truncadas com todos no entorno deles. Isso vai ser super importante porque vão ser essas habilidades ampliadas que vão permitir que eles aos poucos construam vidas que valem a pena viver. Esse é um pouco do slogan de DBT, de Terapia Comportamental Dialética, mas é o nosso objetivo de ajudar nossos clientes a construir vidas que valham a pena viver. Eles são justamente clientes que muitas vezes sentem que suicídio é o único caminho. Deixa eu ver se a live está indo bem, se está todo mundo conseguindo me assistir. Acho que a Laís só que está aqui ao vivo nesse momento. Uma pena que a gente teve essa quebra. Não tem problema, vamos seguir. Né, Laís? Qualquer coisa me pergunta, aproveita que a tua aula está particular por enquanto. Tá? Beleza. O segundo objetivo vai ser aumentar a motivação do cliente para mudar. Vale lembrar que são clientes que muitas vezes tentaram diversas outras terapias, outros terapeutas, simplesmente para entender como invalidante muitas vezes as tentativas de mudança dos seus terapeutas, como críticas pessoais, como demonstrações de que realmente a família, os amigos estavam certos, tem algo fundamentalmente errado com eles, então mudar para eles é muito difícil. Ou então eles muitas vezes tentaram mudar e bateram na desregulação emocional, nas dificuldades, no pouco treino das técnicas. Aumentar essa motivação e ajudar nossos clientes a realmente se comprometerem a mudar vai ser parte chave, central do que é a terapia comportamental dialética e o nosso tratamento estruturado. A gente, na sequência, depois de ter conseguido ampliar essas habilidades e aumentar a motivação, a gente vai querer garantir, né, pessoal, que o paciente seja capaz de generalizar essas novas habilidades para os contextos reais em que ele vive. Não só para o que ele é capaz de fazer na terapia, de negociar com você, de regular as emoções com você ali presente, enquanto vocês relembram momentos que foram críticos da semana passada ou que foram críticos da história de vida desse cliente, mas também para que ele possa usar essas habilidades fora do contexto da terapia. Então você não quer só que ele se autorregule quando ele lembra de um abuso que ele sofreu na infância conversando com você, né? E que geralmente levava ele a ter um ataque de choro e se fechar completamente ou até mesmo a se automutilar. Você quer que ele seja capaz de se autorregular quando as coisas derem errado no trabalho dele, ele recebeu uma crítica mal feita do chefe ou mais contundente. Você quer que ele seja capaz de negociar quanta atenção ele vai dar para o namorado ou para a namorada lá na hora, na vida real. Então a gente vai estar sempre com esse pensamento, isso vale para todas as terapias comportamentais, de generalizar essas habilidades, de achar contextos e ajudar nossos clientes a imaginar contextos em que eles poderiam estar aplicando as habilidades e os comportamentos que eles aprendem dentro do contexto da terapia, naquele contexto super protegido que a gente tem, o nosso setting terapêutico, em que ele sabe que você está ali para ajudar da melhor maneira possível, para fazer todo o treinamento de habilidades que ele precisa junto, enfim, mas que ele consiga, mesmo fora desse local seguro, generalizar essas habilidades. Isso é central para o sucesso de uma terapia comportamental dialética, certo? Ó, a Laís está aqui comigo, que bom, Laís, vamos juntos.
O quarto objetivo que a gente vai ter vai ser focado já no terapeuta. Isso é uma diferença bem interessante da terapia comportamental dialética, da nossa DBT, mas é esse foco em cuidar também do terapeuta na estrutura. Então a gente sabe que um terapeuta que atende mais do que 20, 30 casos numa semana, muitas vezes se sente muito pressionado por todas as demandas dos clientes que ele tem, de manter os seus prontuários, de entregar o melhor atendimento possível a cada hora do dia. Isso é super difícil, pode ser super estressante. Então, DBT vai ter embutido na sua própria estrutura cuidados para evitar o burnout, para evitar o esgotamento emocional próprio dos terapeutas. Especialmente porque se já é difícil lidar com 20, 30, 40 casos que não são graves, imagina 40 pessoas com personalidade borderline sendo atendidas na sua clínica. É realmente muito difícil. E os terapeutas de DBT vão ter sempre esse cuidado. Então, o objetivo de número 4 aqui na estrutura do nosso treinamento vai ser fortalecer as habilidades do terapeuta, ajudando em grupos de consultoria, a gente vai falar sobre isso, e com uma visão global do atendimento, inclusive com a responsabilidade sendo dividida entre os diversos terapeutas do grupo de consultoria. Isso é muito interessante, é algo que a gente aplica aqui na Eureka, tanto na Eureka Física aqui em Porto Alegre, quanto na Eureka Online e nas diferentes sedes dos nossos franqueados, à medida em que a gente vai se estruturando no Brasil. Mas essa ideia de que não existe um paciente do Júlio, um paciente do Henrique, um paciente da Bruna, um paciente do Lucas, mas existem pacientes de todos nós. Pacientes da Eureka. Um paciente do Luiz é um paciente do Júlio também. Um paciente da Bruna é um paciente do Júlio também. E isso fortalece muito o nosso senso de responsabilidade conjunta, para entender que o tratamento em DBT só vai funcionar se todos os terapeutas estiverem engajados em dar o melhor e em cuidar uns dos outros também. Esse espírito está por trás de tudo que a gente faz aqui na Eureka, dos clientes. Então, os clientes têm grupo de apoio deles, eles têm acesso à Academia Eureka para se desenvolver e ter a parte de psicoeducação também. A gente divide essa responsabilidade. Uma frase que sempre me toca da DBT e que ajuda muito a ilustrar isso é o fato de que se um cliente desse grupo terapêutico, dessa comunidade toda, já cometeu suicídio, digamos que seja um cliente do Luiz, quando perguntarem para mim, Júlio, que faço parte dessa comunidade, se eu já tive um cliente que cometeu suicídio, eu vou ter que dizer que sim, porque o cliente do Luiz também é meu cliente. Super importante, central para lidar com o tamanho dessa demanda e, assim, conto para você sinceramente, a gente começou a nossa prática aqui na Eureka muito focado em DBT e isso deu o tom de como a gente interage, como a gente está sempre pronto para parar e dar uma supervisão entre a gente aqui para discutir um caso, para fazer as coisas funcionarem em grupo, né? Como uma comunidade mesmo, de certa forma. Isso é super bacana. Ó, a Laís pergunta, não ficou claro para mim como aumentaremos as habilidades dele se ele está tão desmotivado. Normalmente eu tento trabalhar a assertividade, mas mesmo em caso de depressão moderada não é tão fácil. Nos transtornos de personalidade isso fica muito mais difícil. Entendi, Laís, é uma pergunta fantástica. Como é que a gente faz para aumentar a motivação? DBT vai ter uma série de técnicas para aumento de motivação. Várias delas bebem da entrevista motivacional lá no início. Vale lembrar, isso é uma coisa interessante de trazer um parênteses sobre DBT. DBT é uma linha de contextual de TCC de terceira geração, mas ela busca muitos aspectos, inclusive da psicologia social experimental. Então a gente vai usar técnicas como pé na porta, que é ir indo aos pouquinhos e forçando o tamanho do que a gente demanda no nosso controle, do nosso cliente. O porta na cara, que é uma outra habilidade, que é pedir algo muito grande para negociar depois uma tarefa de casa menor ou uma habilidade menor. Técnicas das entrevistas motivacionais mesmo, para conseguir botar o nosso cliente preparado para mudar. Enfim, a gente vai usar muito da comunicação irreverente, quando o cliente, muitas vezes, isso acontece na clínica de todo mundo, a gente sugere técnicas, conversa, e o cliente simplesmente diz, comigo não vai funcionar, já tentei, etc. A gente vai parar em DBT e discutir a relação, mostrar o quanto a gente como terapeuta pode se sentir em relação a isso, fazer outros esforços para chegar nessa motivação e sempre tentar dar micropassos, né? Um passinho de cada vez, de preferência treinando aquele comportamento já dentro do cenário clínico com o nosso cliente ali mesmo.
Tá? É realmente um dos grandes desafios da terapia e vocês vão ver ao longo das nossas próximas aulas o quanto o DBT traz diferentes técnicas para a gente aumentar em muito a motivação, para levá-la lá em cima. Claro que é sempre um desafio, tá? Vai passar por muita validação, por muito validar o válido e invalidar o inválido. A gente vai falar mais sobre o que vale a pena validar em aulas futuras, mas tem sim várias técnicas e eu diria que hoje em dia é a terapia melhor estruturada para aumentar a motivação e para trazer essas habilidades para o mundo real, né? Para fora do contexto da terapia. Esses vão ser, resumindo, os principais objetivos do nosso treinamento: ampliar as habilidades do cliente, aumentar a motivação do cliente para mudar, garantir que o paciente generalize essas novas habilidades para fora do setting terapêutico e fortalecer as habilidades e a motivação do terapeuta. Esses são os objetivos, macro-objetivos de DBT. Tá? Para atingir isso, a gente vai usar 4 pilares que sustentam todo o tratamento de DBT. A verdade é que se você não tem um desses pilares de pé, você não está praticando terapia comportamental dialética ortodoxa mesmo, do jeito certo, pacote fechado. O que você está fazendo é uma terapia contextual inspirada em DBT, que tem sim DBT, a sua principal fonte de trabalho, de referências, de treinamentos, mas ela não vai ser uma terapia DBT a menos que esses 4 pilares estejam de pé. Quais são os 4 pilares que mantêm o nosso edifício da DBT de pé? Eu posso pedir que vocês liguem o ar-condicionado um pouquinho? Eu estou empolgado aqui, então a galera está aqui no apoio também, ajudando. Laís, ficou clara a tua dúvida? Deu para entender bem como é que a gente vai lidar com isso? Claro, eu não pude entrar mais profundamente, mas a gente vai ter aulas sobre isso na nossa minissérie de DBT. Obrigado, Lucas. Maravilha. O treino de habilidades, legal. Esse é talvez dos principais pilares e um dos grandes benefícios que o terapeuta contextual em geral pode ter ao estudar DBT, mesmo que não vá fazer a DBT completa, mas é entender como o DBT desenvolveu todo um corpo de técnicas, de práticas e de habilidades para lidar com clientes que eram extremamente refratários à mudança e tinham muita dificuldade de engajamento. O treino de habilidades de DBT ele vai ter 2 grandes grupos, 2 famílias que se alternam, que são muito parecidas com o que a gente tenta fazer, por exemplo, em ACT, de balancear aceitação e mudança. O treino de habilidades de DBT também vai estar separado entre habilidades que vão ter mais a ver com aceitação e habilidades que vão ter mais a ver com mudança do outro lado. Na linha da aceitação, a gente vai ter 2 grandes grupos de habilidade. O primeiro deles vai ter a ver com tolerância ao mal-estar, com a capacidade de tolerar o desconforto emocional ou tolerância ao desconforto, enfim, tolerância ao mal-estar ou tolerância ao desconforto, elas têm a mesma ideia. Vão ser técnicas para lidar com as emoções que o cliente está sentindo, para não ter nessas emoções um gatilho imediato para agir de uma maneira que pode ser impulsiva, como se automutilar, ou como, mesmo para os clientes que não apresentam padrão de automutilação, comer impulsivamente, dizer coisas em relações pessoais importantes que eles não deveriam dizer, enfim, agir de maneiras que não são funcionais. A tolerância vai ajudar nossos clientes a descolar a experiência emocional, o mal-estar que eles estão sentindo de uma resposta automática. Então aquilo vai deixar de ser um estímulo discriminativo imediato para um comportamento que muitas vezes é nocivo e piora muito mais a situação. A gente vai treinar eles a ter presente esse desconforto, essa raiva, essa tristeza, esse senso de injustiça muitas vezes, essa desmotivação, esse desejo de se matar propriamente e de não agir, simplesmente deixar que essa emoção corra o seu curso natural, que ela venha na sua maior intensidade e que com o passar do tempo, ao não manter a ruminação, ao não agir de uma forma que amplifica essa emoção, ela possa voltar à linha de base, voltar a uma certa tranquilidade emocional ao natural. Leva mais tempo para esses clientes do que para outras pessoas, mas a gente vai trabalhar tudo isso no grupo de treinamento de habilidades. As habilidades de mindfulness, por sua vez, vão ser extremamente úteis também na hora de lidar com o mal-estar. Várias das nossas habilidades de mindfulness também são úteis para esses momentos de sequestro emocional. Elas também vão ser importantes para se reconectar com experiências importantes da vida,
com se reconectar com uma conversa simplesmente, ou com o trabalho, ou com várias outras situações, como a gente acaba usando mindfulness nas linhas contextuais de ACT, enfim, na terapia baseada em compaixão também. E a gente vai ter todo um treino dessas habilidades, porque o treino das habilidades vai ajudar na própria clínica em a gente identificar quando elas podem ser usadas, né? Enfim, vão ser várias habilidades de mindfulness, várias habilidades de tolerância ao mal-estar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente tem desde técnicas clássicas de cognitivo comportamental, como respiração, relaxamento, até técnicas que passam por outros tipos mais chocantes de mudança do estado fisiológico, como tomar um banho gelado, por exemplo, ou segurar gelo se você está querendo se automutilar. Vou dar uma olhada nas dúvidas do pessoal. Legal que ficou assim. Bia, seja bem-vinda. A Bia está nos assistindo também. É um prazer te ter aí, Bia. Espero que esteja tudo legal em Cabo Frio aí, junto com a família. Tá? Os slides ficaram muito bonitos, obra da Bruna e da Bia aqui, que nos ajudaram na realização desses slides esteticamente aí tão agradáveis. Maravilha, pessoal. Então, eu estou sendo rápido aqui, a gente vai ter em aulas futuras mais detalhes sobre essas habilidades. Elas estão na categoria aceitação, porque elas vão ter a ver menos com mudar efetivamente o que a gente está fazendo e mais com lidar com os processos que estão acontecendo sem agir impulsivamente. Mindfulness vai ser especialmente útil para pensamentos intrusivos, que aparecem muito, é muito comum quadros de estresse pós-traumático, de ruminação, junto com os clientes que sofrem de transtorno de personalidade borderline ou depressão grave. Então a gente vai usar muito a habilidade de mindfulness para lidar com esses pensamentos, em vez de entrar naquelas habilidades, né? E daí talvez seja uma das grandes diferenças para a terapia cognitivo-comportamental de segunda geração, é que DBT, assim como ACT, vai atuar muito mais na linha do mindfulness, de ok, eu não controlo o que eu penso coisas que são desagradáveis e que me fazem mal, mas eu não preciso agir por causa desses pensamentos. Esses pensamentos não são eu, eles são uma voz que aparece na minha cabeça, enfim, que é a minha, refletida por milhares de outras situações, mas eles não necessariamente me obrigam a agir numa determinada direção. Então, treinar essas habilidades vai ser essencial para o sucesso da terapia comportamental dialética. Depois a gente vai ter estratégias, e elas são alicerce, né? Por isso que a gente está aqui, elas são base para fazer as coisas funcionarem. Depois a gente vai ter habilidades de mudança que vão ajudar os nossos clientes a construir essa vida que vale a pena ser vivida, né? Enfim, as duas grandes categorias, e cada uma é um grupo completo de habilidades que a gente vai treinar com os nossos clientes, são a de regulação emocional, que vai ajudar os nossos clientes a diminuir a intensidade das emoções, ajudar elas a baixar na hora em que as coisas estão difíceis, mas não nas crises. Então, tem técnicas específicas de tolerância ao mal-estar lá na parte da crise. Regulação emocional são outras técnicas, são mais nossas conhecidas da cognitivo-comportamental clássica, ligadas a relaxamento, respiração e outras. E uma diferença muito bacana de DBT, que também pode ser um benefício para você que está fazendo DBT, partes de DBT dentro da sua clínica, que quer usar DBT, essa nossa táticas aqui de DBT para iniciantes para ser mais efetivo, são as técnicas de efetividade interpessoal. Esse é um módulo inteiro da DBT para ajudar na socialização e na interação dos nossos clientes com outras pessoas. Vale lembrar que ela foi pensada para clientes que tinham crises muito intensas, que nessas crises muitas vezes agiam de maneira impulsiva, chantageavam emocionalmente os seus cuidadores, a sua família, o seu entorno. Então, desenvolver efetividade interpessoal vai ser extremamente importante para que esses clientes possam ter relações normais, possam trabalhar de maneira efetiva, se sustentar, possam refazer laços que muitas vezes eles romperam num histórico de brigas e de agir impulsivo, descontrole emocional, dentro daqueles 3 padrões que a gente viu na semana passada. Enfim, a efetividade interpessoal vai ajudar esses clientes a terem vidas completas, vidas que façam sentido. O objetivo de DBT é muito legal nesse aspecto, porque muitas vezes a gente encara o transtorno de personalidade como algo que não pode ser curado, e isso é correto para a forma como a psicologia, a psiquiatria em geral veem os transtornos de personalidade hoje, mas o objetivo de DBT não é simplesmente melhorar a vida desses clientes, mas é de fato munir clientes que passaram por tudo isso, equipar esses clientes com as habilidades necessárias
para que eles tenham vidas normais, exatamente iguais às vidas de outras pessoas que não têm nenhum transtorno de personalidade. Então isso eu acho muito bonito da DBT, que é pegar os casos que a gente tem de mais difíceis, os casos que os psiquiatras desistiram, que os psicólogos reiteradamente desistem, de internações múltiplas, enfim, e criar toda uma estrutura para que mesmo com tudo isso tendo acontecido, esses clientes poderem reconstruir as vidas deles no nível de uma vida normal, de uma vida super bacana. E ela vai focar muito mais na parte de reconstrução disso tudo e não tanto na decoração e nos extras. Aí a gente vai falar sobre os estágios do tratamento em breve. Vocês vão poder ver que DBT vai recomendar psicoterapia analítico-funcional ou ACT propriamente, ou até outras linhas, terapia baseada em compaixão, enfim, para fazer esse acabamento, né, de qualidade de vida e de evolução. Mas só de ser capaz de construir essa base de maneira estruturada, DBT é uma terapia fantástica e que tem que fazer parte do arsenal de todo terapeuta contextual. Porque mesmo que você não esteja com um caso tão difícil, você consegue usar as habilidades de efetividade interpessoal para desenvolver seus clientes. Regulação emocional, mesma coisa. Tolerância ao mal-estar para clientes que têm crises mais severas também. E mindfulness, enfim. Mindfulness tem um potencial de aplicação na clínica gigantesco. Maravilha, vamos seguir. A próxima estrutura que a gente vai ter, que é super importante, mas é a nossa velha conhecida, é a terapia individual, né? O que você faz com o seu cliente dentro da sua sala de terapia. A gente vai poder falar em próximas aulas o quanto a estrutura da sessão individual de DBT é diferente de outras sessões, então a gente vai ter tarefa de casa, revisão do Diary Card, que é um cartão diário que a gente usa para ajudar nosso cliente a monitorar comportamentos-chave que a gente está querendo trabalhar naquela semana, o quanto a gente vai fazer análises em cadeia, bem comportamentais, passo por passo, para ver os momentos de crise, poder trabalhar inclusive exposição, ele relembrar o que aconteceu e poder se desregular em sessão, praticar as habilidades em sessão para estar preparado para quando isso for acontecer lá fora. Então a terapia individual vai ter uma estrutura bastante própria em que a gente vai valorizar muito, mas muito mesmo o nosso tempo com o nosso cliente. Porque a gente está falando aqui de clientes que muitas vezes não têm tanto tempo, eles não têm tanta paciência para fazer várias sessões de terapia até ver alguma mudança. Muitas vezes é a efetividade imediata do terapeuta que vai ser a diferença entre esse cliente tentar o suicídio novamente ou não tentar. Então, a nossa hora individual vai ser tratada de uma maneira super especial e super negociada. Então, DBT vai se colocar numa posição de negociar objetivos com o nosso cliente propriamente, até para já ir treinando habilidades interpessoais também e de perseguir esses objetivos nesses momentos. Então, o terapeuta de DBT tem que estar preparado para trancar muitas vezes o cliente de uma maneira super delicada quando ele está querendo falar muito sobre um assunto, porque a hora de sessão é muito valiosa para a gente conseguir dar conta das crises. Eu acho que mesmo que você não use DBT do jeito completo, ter essa noção do quão valioso é o tempo de sessão, poder trabalhar isso de uma maneira bem clara e bem estruturada, pode ser muito, muito, muito importante para aumentar a sua efetividade, para causar benefícios cada vez maiores e mais rápidos nos seus clientes. A gente mesmo aqui na Eureka toca muito nesse ponto. Se forem surgindo dúvidas, não esqueçam de comentar. Maravilha. O próximo pilar, então a gente já viu 2, né? Terapia, já vimos o grupo de habilidades de treinamento e a gente falou sobre o treino de habilidades. Em geral, em DBT completo, esse treino de habilidades não é feito pelo próprio terapeuta, ele é feito por um terceiro da clínica, muitas vezes DBT é feita num cenário clínico de internação ou um grupo externo que ajuda nessas habilidades. Existe todo um programa para treinos de habilidades, vou voltar ali só para terminar de explicar isso. Enfim, existe todo um programa para treino de habilidades em DBT feito por um terceiro, que não é o terapeuta. Enfim, faz parte da terapia, eles trocam ideias, se informam sobre o que está acontecendo, mas é legal que essas habilidades sejam treinadas em grupo, num outro contexto, para que a hora de sessão possa ser usada da melhor maneira possível. Já existem várias evidências do quão efetivo o simples treino de habilidades como treinamento, né, como a intervenção terapêutica é na vida de clientes com depressão maior, com transtornos alimentares, com personalidade borderline. Então, só o treino de habilidades pode ser muito bacana. A gente faz uma versão soft do treino de habilidades para os nossos clientes dentro da Academia Eureka. Então, lá
dá para encontrar habilidades interpessoais, dá para encontrar habilidades de mindfulness também, várias habilidades de regulação emocional e alguma coisa de tolerância ao mal-estar. Então a gente tenta fazer isso de uma maneira digital. A Eureka tem sim planos de ter grupos de habilidades no futuro que andem tanto digital quanto presencialmente, mas que andem em paralelo com o treinamento e que possam ser acessados. Hoje existem várias ferramentas bacanas para que a gente possa fazer esse tipo de coisa online. Sempre com cuidado de saber que os clientes típicos de DBT dificilmente são clientes que a gente vai poder atender online. Talvez só num futuro, num estágio mais evoluído do tratamento, a gente já vai falar sobre os estágios da terapia também, poder atender online, né? Senão, pacientes desse tipo não tem. A gente aqui na Eureka muitas vezes tem que desistir de um atendimento em função dele apresentar riscos ou dele não fechar com o que a gente pode fazer online. Bom, seguindo, pessoal, o terceiro braço da DBT, que é extremamente importante, terceiro pilar, digamos, né, para manter a nossa estrutura aqui de metáfora, vai ser o grupo de consultoria. E aí o Raul, eu vi que o Raul está online, vou dar oi para o Raul, vou dar oi para o Gabriel, sejam bem-vindos, sabem muito mais de DBT do que eu, se eu falar bobagem aqui, vou pedir que eles me corrijam e contribuam, mas o grupo de consultoria, ele é um espaço em que os terapeutas vão poder discutir os seus casos, receber orientação e supervisão, muitas vezes, apoio emocional também e cuidado dos outros terapeutas desse grupo. É muito bacana porque a estrutura de grupo de consultoria de DBT está diretamente ligada com aquela ideia de que não existe um cliente do Luiz, um cliente do Júlio, um cliente do Henrique, um cliente da Bruna, mas existem clientes da Eureka e que todos nós somos responsáveis por entregar para esses clientes o melhor tratamento possível, e é também um grupo super estruturado em que, de certa forma, os terapeutas vão treinar manejo do tempo. Então a gente se inscreve por estágios de gravidade que a gente vê, ou urgência na forma de lidar com os nossos clientes, pede um certo tempo e entra na pauta, nem todo mundo vai conseguir supervisionar tudo, ele é realmente uma consultoria. A gente escuta os nossos outros clientes e pratica várias habilidades de DBT, inclusive com questionar como é que está indo esse tratamento, às vezes questionar premissas do próprio terapeuta e tentar oferecer uma visão panorâmica e de diversos ângulos de casos que são realmente complicados, certo? Então o grupo de consultoria vai ter uma função de apoio, uma função de motivação para o nosso terapeuta, mas vai ter, sobretudo, uma função de oferecer e garantir a oferta do melhor atendimento possível para os nossos clientes. A gente aqui na supervisão da Eureka, tanto para os franqueados quanto para os estagiários da Eureka, os terapeutas vinculados à Eureka, a gente oferece essa estrutura de grupo de consultoria e tenta modelar o grupo padrão na nossa supervisão. Então, tem adaptações, porque, enfim, tem estagiários, tem outros terapeutas em diferentes estágios de habilidade, mas a gente tenta modelar desde a inscrição por questão de urgência, dificuldade, os cuidados com o terapeuta, essa tentativa de mostrar lados diferentes do caso e pensar ele de maneira diversa, que possa ajudar a levar a um insight ou uma nova forma de abordar um caso. A gente tenta modelar tudo isso aqui dentro da Eureka. É super bacana. O quarto pilar, que é talvez um dos diferenciais de DBT, o Raul tá... Obrigado, Raul. Saber que a aula tá ótima me ajuda aqui a ficar mais animado. Né? Infelizmente a gente teve alguns problemas na hora da primeira conexão, fomos obrigados a desconectar a aula aqui e reiniciar essa transmissão e um pouco do pessoal se perdeu, tá? Mas vamos lá. Coaching calls são ligações para coaching, enfim, ligações para orientação do nosso cliente, e elas são um elemento bem particular da DBT. Eu confesso que eu nunca vi coaching calls em nenhuma outra abordagem das que a gente utiliza aqui na Eureka, estuda, seja ativação comportamental, seja terapia analítico-funcional, seja a ACT propriamente, seja a própria terapia baseada em compaixão, enfim, nenhuma dessas linhas eu vi coaching calls serem tão presentes. Já vi alguma citação a elas, mas o que são as coaching calls? As coaching calls são uma forma que a gente vai ter de ajudar o nosso cliente a generalizar as habilidades que ele teve através de ligações muitas vezes. Então a gente vai marcar um horário para conversar por semana com o nosso cliente
e vai fazer ligações em que a gente vai ajudar ele a se regular emocionalmente, a botar em prática alguma das tarefas de casa, que geralmente no início do tratamento vão ter a ver com o uso daquelas habilidades que a gente conversou, seja de mindfulness, seja de tolerância ao mal-estar, regulação emocional ou até mesmo questões de efetividade interpessoal. Então é uma maneira do terapeuta estar presente no contexto direto do cliente pelo telefone. Às vezes elas vão ser simplesmente de checagem numa fase inicial, vão ser de modelar esse comportamento e instaurar esse comportamento de ligar para o terapeuta e manter esse contato telefônico lá no momento necessário, até para que o nosso cliente esteja preparado para ligar no momento de crise, dentro das nossas combinações, e a gente vai poder ajudar ele por telefone a efetivar um pouco das habilidades no mundo real, ligado lá no nosso objetivo inicial de generalizar essas habilidades para o mundo real. Porque esse é o nosso objetivo, vale sempre lembrar, a gente não quer só que o cliente funcione bem dentro da clínica ou com a gente em terapia, a gente quer que ele seja capaz de generalizar tudo isso para o mundo lá fora. Então os coaching calls vão ter esse padrão. É um pouco do que a gente vê muitas vezes na vida de um acompanhante terapêutico, né? O acompanhante terapêutico é uma figura que não é muito comum nos Estados Unidos, mas é bem comum, relativamente comum no Brasil, que vai ser geralmente um estudante de psicologia ou de medicina ou de alguma área ligada à saúde, que vai em loco realizar certos comportamentos com o cliente. Muitas vezes não são exatamente o tipo de cliente que a gente teria em terapia comportamental dialética. São clientes que têm algum déficit cognitivo ou têm uma fobia muito severa, mas no geral os acompanhantes terapêuticos vão ajudar a generalizar e a realizar comportamentos lá na hora. O DBT supre isso, de certa maneira, através dessa ligação, né, dos coaching calls, propriamente. É muito importante começar com coaching calls, porque muitos dos nossos clientes vão ter muita dificuldade de entrar em contato com o terapeuta a primeira vez. Eles vão sentir que eles estão incomodando, ou que eles estão de alguma forma invadindo um espaço que não é, ou eles vão ligar demais para o terapeuta, e aí vai caber a gente também lidar com os nossos clientes e achar o espaço certo de ligação e de terapia, para que isso não invada também a vida do terapeuta de uma maneira muito maior. Nisso o grupo de consultoria é extremamente relevante nesse apoio, mas é importante também negociar, porque já é uma prática interpessoal para os nossos clientes muitas vezes, e pode ser uma ferramenta que potencializa muito a generalização. Beleza. Então, galera, os 4 pilares, para a gente resumir, vão ser o treino de habilidades, a terapia individual, as nossas coaching calls e o grupo de consultoria para apoiar esse terapeuta. Cada um desses pilares vai estar diretamente ligado nos nossos objetivos iniciais lá do começo da aula, da estrutura do tratamento. Bacana, Júlio, olha só que legal, é um método todo compreensivo para ajudar. Eu posso, de certa forma, aplicar isso na minha prática de clínica direta, né? Você pode fazer várias dessas coisas sem ter o pacote completo de DBT? Pode sim, é muito do que a gente fez aqui no começo da Eureka, ainda faz, porque a gente não consegue ter DBT completa ainda aqui dentro. Tá, mas e como é que funciona essa questão de saber quais são as prioridades do tratamento? Enfim, né? Afinal de contas, a gente está falando de clientes com altas dificuldades, como é que é essa estrutura, né? Os objetivos do tratamento e os estágios. Então, DBT é muito bacana também por isso, porque ela vai nos ajudar a estruturar não só o tratamento, mas os objetivos e os estágios. DBT vai ter 4 estágios, a gente vai ver um pouquinho de cada um deles, de uma maneira que faz sentido, levando em consideração os riscos de vida do nosso cliente, a efetividade do tratamento e os nossos objetivos finais. Tá? Então, como é que funciona essa estruturação? Também vai ser útil aqui na questão dos estágios, a gente poder ter noção clara do que é prioritário também no grupo de consultoria. Então, o que é prioritário? É um cliente que está ameaçando se suicidar ou que tentou se suicidar na semana anterior, ou dificuldades que um outro terapeuta está tendo com seu cliente para fins de efetividade interpessoal, negociação no trabalho. Bom, quando a gente coloca assim, é óbvio que vão ser questões de tentativa de suicídio. Mas tem casos em que isso não é tão claro. Comportamento de automutilação versus pensamento sobre suicídio. O que tem que vir primeiro? A gente vai conseguir, utilizando essa estrutura de DBT de objetivos e tratamento e estágios,
ter uma clareza do que são os nossos objetivos e que também vai guiar todo o plano de trabalho do terapeuta que está usando o comportamental dialético. Certo? Então, a gente aqui começa num estágio ainda anterior ao estágio 1, que é o que a gente chama de pré-tratamento. No pré-tratamento, a gente vai buscar acordar, primeiro, gerar um certo vínculo com o nosso cliente. DBT enfatiza muito a relação terapêutica, a transparência, a honestidade, a irreverência até mesmo, e a nossa possibilidade como terapeutas de ser a gente mesmo, de uma maneira que é terapêutica sim, ajuda a generalizar para fora daquele contexto. Mas, acima de tudo, o DBT valoriza o comprometimento do cliente, a consciência de que ele quer sim fazer tratamento, que ele está disposto a embarcar nisso, mesmo tendo passado por inúmeras situações difíceis no passado, por tratamentos que não deram certo, por terapias que foram invalidantes sim. Então, na fase inicial, o que a gente vai querer? O consentimento do nosso cliente para o nosso plano de tratamento, sempre sendo muito transparente e honesto. A gente nunca vai atender e o tratamento em DBT não começa enquanto o cliente não acordar em se tratar e fazer o tratamento completo com a gente. Nesse sentido, o DBT vai ter sempre essa dialética de querer ajudar o nosso cliente e, ao mesmo tempo, manter os nossos limites e só aceitar o tratamento de uma forma mais completa. Então, a gente precisa que ele tope atender para que a gente possa ajudar. Não tem como começar o tratamento sem que o cliente esteja realmente engajado nisso. Isso vai ser muito importante também, especialmente nos Estados Unidos, porque muitas vezes DBT é indicado para clientes que estão vindo para a terapia porque eles estão sendo obrigados juridicamente a vir para a terapia. Então, lá é comum que o judiciário passe ordens de terapia para várias pessoas e essas pessoas têm que fazer mandatory therapy, né? Como a gente diz, é compulsória. Então, DBT não vai começar enquanto não tiver esse acordo. Nesse acordo, a gente vai ter, claro, existe inclusive modelo de contrato de DBT para tratamento, para firmar um contrato escrito, e isso é muito recomendado com o seu cliente. A gente está pensando em fazer isso aqui na Eureka para o futuro, ter um contrato padrão de cliente. A gente até já tem um modelo, ainda não implementou, mas tem um contrato padrão de cliente e terapeuta, bem bacana, de como isso vai funcionar. E quando a gente tem realmente um acordo entre os objetivos do tratamento e a disposição do cliente de entrar em tratamento e lidar com todas essas questões, a gente vai se mover para o estágio 1 e a terapia realmente começa. Já no pré-tratamento, a gente já vai ter usado várias técnicas de motivação, algumas eu já citei lá no início da aula, mas tem algumas outras que a gente vai poder usar aqui. E vai ser super importante para poder se mover para o estágio 1. Não tem tratamento em DBT se não houver esse acordo no pré-tratamento. Maravilha, eu vou ver se tem dúvidas antes de passar para o estágio 1. Ok, tudo tranquilo com o pessoal, tá mais quietinho hoje. Que pena, né, galera? Vamos fazer uma divulgação ainda mais intensa na semana que vem, torcer para não ter nenhum problema de transmissão, para a gente ter mais gente presente. É tão gostoso ter os comentários de vocês, poder adaptar uma determinada parte da aula para uma dúvida que surge, uma dúvida clínica ou outra possibilidade. Bom, o estágio 1 de DBT. O estágio 1 de DBT é o estágio... eles são em ordem, né? Eles são como construir um prédio. A gente vai ter o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar e o quarto andar. O estágio 1 é o estágio mais difícil. É o estágio que a gente vai querer desenvolver muitas habilidades para os nossos clientes que vivem sempre em crise e descontrole emocional. Lembrando de tudo que a gente falou na última aula, desregulação emocional é uma das marcas por trás de DBT. E nesse estágio 1, a gente vai ter uma série de objetivos. O primeiro deles vai ser comportamentos de risco de vida. Então, aqui vai entrar comunicação de tentativa de suicídio, tentativas de suicídio anteriores, automutilação, vários comportamentos de risco de vida. Depois a gente vai tratar ainda no estágio 1 comportamentos que interfiram na terapia propriamente. Então, o cliente que não faz a tarefa de casa, a gente em DBT não vai simplesmente deixar passar isso, a gente vai parar a nossa sessão e fazer a tarefa de casa com ele ali, naquela hora. Isso é super importante para
inclusive já mostrar o quão importante concentrar a tarefa de casa, para o bom desenvolvimento de DBT, vai discutir o não comparecimento a um treino de habilidades, por exemplo, ou não atender as coaching calls, ou alguma coisa que possa, atrasos que podem estar reduzindo o tamanho da nossa sessão. A gente vai estar sempre regulando isso com os nossos clientes. Depois, no mesmo estágio 1, a gente vai ter como objetivo lidar com questões de qualidade de vida difíceis, então o cliente não se alimenta da maneira como deveria, não está comendo, passa dias sem comer, isso está gerando dificuldades de ter disposição, outras coisas, ou o sono está extremamente desregulado de uma maneira que é nociva e que coloca ele numa situação de vulnerabilidade para descontrole emocional. Então a gente vai lidar com questões de qualidade de vida também nesse estágio. E vai querer muito desenvolver habilidades. Numa próxima etapa dentro do estágio 1, vai paralelamente estar desenvolvendo as habilidades todas que a gente já conversou aqui. Tolerância ao mal-estar, efetividade interpessoal, mindfulness propriamente, regulação emocional, né? Controle emocional. A gente vai estar desenvolvendo tudo isso com o nosso cliente e ampliando o nosso vínculo. É o estágio mais difícil, de certa forma, de DBT, porque realmente é aquele momento em que a gente pega um cliente que passou a vida inteira se auto-invalidando, que também vai ser um objetivo aqui, já dar uma reduzida na auto-invalidação, mas vai aparecer com mais intensidade no estágio 2. Ele passou a vida inteira sendo invalidado pelo contexto ou até mesmo se auto-invalidando internamente, tendo crises muito intensas emocionais que faziam com que ele não conseguisse agir no caminho que ele queria. Ele não tem habilidades centrais, ele muitas vezes afastou todo mundo que era parte do seu apoio, e a gente vai pegar esse cliente e vai ajudar ele a reconstruir essas fundações, a ter essas habilidades, a lidar com esses comportamentos, sempre seguindo risco de vida e outras coisas. Quando o estágio 2 já está completo e a gente já sente que lidou com comportamentos que interferem com a terapia, de qualidade de vida, de risco de vida em especial lá no começo, de habilidades, a gente vai estar passando para o estágio 2 da DBT, que é um estágio que a gente chama de desespero silencioso ou de bastante descontrole emocional ao reexperimentar situações em que muitas vezes se busca evitação. É quando a gente vai reinserir o cliente do estágio 1, que parece ser um cliente que está num contexto clínico, muitas vezes, na DBT bem formulada, ortodoxa, na vida em geral. Então, a gente vai querer conseguir que ele entre em contato com emoções difíceis e possa usar as habilidades de aceitação que a gente viu lá, de controle emocional. Muitas vezes aqui a gente vai retrabalhar questões do passado e vai ajudar que essas questões do passado possam não ser entraves em situações do futuro que podem sim ser gatilho. Vale lembrar que muitas vezes são clientes que têm também estresse pós-traumático, de terem sofrido algum tipo de abuso moral no trabalho, em casa, onde quer que seja. Então a gente vai preparar esses clientes para se reintroduzirem na vida, usando essas habilidades no mundo lá fora. Então vai ser aumentar a aproximação de emoções difíceis, uns objetivos, outros dos objetivos vai ser consolidar os usos das habilidades nos contextos gerais da vida dele, não só na terapia, na clínica. A gente vai querer também que esses clientes se exponham a situações que eles usualmente fugiriam, evitariam. Então, voltar ao trabalho, voltar a negociar com o namorado, com a namorada, voltar ao convívio familiar, muitas vezes, se reaproximar dos amigos, buscar um emprego, enfim, tudo isso que é necessário para reconstruir a vida deles. E também vai trabalhar em reduzir comportamentos de autoinvalidação que eles muitas vezes têm. Seja uma autoinvalidação emocional imediata, que vai levar a diminuir sentimentos de medo, tristeza, substituindo por raiva e por outras emoções rapidamente, seja por diálogo interno, muitas vezes ligados a eu não presto, eu não sou capaz de fazer nada direito, eu não sirvo para nada, combinados com a capacidade cada vez maior e treinada dentro desses 4 pilares que a gente falou antes, dos 3 pilares principais que afetam o cliente, que são treino de habilidades, terapia individual e coaching calls, de observar as suas crises antes que elas aconteçam, observar como elas se sentem emocionalmente e botar as técnicas em prática no mundo real. Dúvidas até aqui, pessoal? Esses 2 estágios são os mais importantes da terapia de DBT e são os que a gente mais usa DBT. O Raul está trazendo assim, ajuda a lembrar que os estágios são definidos por cada meta e não por cada cliente. Verdade. Você pode estar trabalhando uma meta de estágio 2 com o cliente e na mesma sessão reverter para uma meta
pré-tratamento. Perfeito. O que o Raul quer dizer aqui, expandindo, tá perfeito, né, Raul? Mas eu vou dar mais contexto para a galera, é o fato de que a gente vai, como terapeuta, organizar nosso próprio tratamento pelos estágios. Então, a gente vai focar primeiro as metas de estágios pré-tratamento, como comprometimento, entendimento, acordo do plano de sessão, antes de ir para as metas de estágio 2. Pode ser que a gente em algum momento já esteja num estágio 2 e por acaso reverta alguma questão relacionada a estágio 1 ou até a pré-tratamento, então a gente vai ter que voltar. O nosso objetivo é lidar com aquilo ali. Pode ser que você tenha conseguido com sucesso resolver o estágio 1 e está trabalhando questões de estágio 2 e de repente o cliente volta a chegar atrasado, volta a não atender coaching calls ou a não fazer as tarefas de casa, você vai voltar para o estágio 1 nesse sentido dessa meta e vai estar trabalhando isso. Então, as fronteiras das metas e dos estágios, elas são bem dinâmicas e muitas vezes numa mesma sessão a gente vai estar trabalhando metas de estágio 1 e estágio 2. E o Raul dá um exemplo. Por exemplo, se o cliente não concorda com o tema proposto para aquela sessão, voltaremos ao pré-tratamento para tentar chegar a um acordo sobre como seguir em frente. Perfeito. É sempre importante, até para a motivação do cliente, ele estar acordando com o que a gente está trabalhando. Acordar com o plano de trabalho é pré-tratamento, então a gente recai para o pré-tratamento. Obrigado, Raul. Ajudou muito a deixar isso mais claro. Ok. No estágio 3, o que a gente vai querer é uma transição ainda maior dessas habilidades e técnicas para o resto da vida dos nossos clientes, levando os nossos clientes a serem completamente funcionais e capazes na sua vida. Então, aqui DBT já começa a sugerir o uso de outras abordagens contextuais também, que você possa utilizar, por exemplo, a psicoterapia analítico-funcional para aumentar a efetividade do seu atendimento, ou que você possa começar a trabalhar valores de ACT, de metas de vida, objetivos. Né? Então, o estágio 3 vai ser mais parecido com a terapia convencional que a gente tem em termos de um cliente que veio por uma questão de ansiedade ou por uma questão de uma depressão leve ou um caso mais específico que quer ser trabalhado. Questões de relacionamento também aparecem muito. Objetivos em geral, que são os normais de uma terapia. Se você conseguiu passar pelo estágio 1 e 2 e pelo pré-tratamento, você muitas vezes no estágio 3 vai ser bem mais parecido o que você está fazendo com a terapia de ACT, ou FAP, a terapia convencional. Enfim, o que não significa que você, como terapeuta de DBT ou treinado em DBT, não tem uma super vantagem, porque como o Raul falou, muitas vezes a gente vai ter que voltar para negociar o plano de sessão e o objetivo lá do pré-tratamento, ou vai notar que alguma coisa está interferindo no nosso tratamento e vai voltar para questões de estágio 1 e para as técnicas para aumentar engajamento no tratamento, ou alguma questão de estágio 2 que volta a aparecer, você vai poder estar atento como um terapeuta que tem uma formação DBT também, uma perspectiva DBT, para não deixar que a casa desmorone também, e eu acho que só isso sozinho já faz uma justificativa, já é mais do que razão suficiente para você se aprofundar em DBT, independente da linha que você siga. No estágio 4, por sua vez, o que a gente vai ter, e nesse aspecto ele nunca foi muito bem descrito, assim como o 3 não é tão bem descrito pela Marsha Linehan, fundadora da DBT e ainda cabeça de toda essa linha de pesquisa, o estágio 4 tem uma questão de fusão com o universo, meio inspirada em Zen, assim, de uma vida que está muito focada no momento presente, em qualidade da experiência direta do mindfulness. É uma coisa ainda bem pouco definida que eu entendo muito como essa capacidade de estar sempre presente, fazendo o que você está fazendo de cada momento e de não ser sequestrado pelas suas emoções, em momentos em que as emoções não estão fazendo sentido, mas ao mesmo tempo de ser muito capaz de se envolver com emoções positivas, com pensamentos quando a hora é essa. Enfim, é uma super competência e habilidade na sua vida alinhada com valores e que tem um quesinho místico que a Marsha nunca explicou 100%, mas que assim, eu entendo justamente dessa maneira e acho que é um pouco dos objetivos que a gente tem de 13 e de 4 num bom trabalho de psicoterapia analítico-funcional ou de ACT, especialmente de ACT, no lado dos valores, de uma vida que vai em direção ao que é importante para você e não se afastando de coisas que geram medo, receio ou dor na sua vida. Então, já é um estágio super completo em que a gente, de fato, não tem tantas diretrizes de como fazer esse trabalho, mas é super importante. Galera, em linhas gerais, essa foi a estrutura toda do tratamento. Hoje a gente viu quais são os principais objetivos da terapia
da terapia comportamental dialética. Então a gente falou sobre, né, rapidamente ampliar as habilidades do cliente, aumentar a motivação do cliente para mudar, garantir que o cliente ou paciente generalize essas habilidades para fora do contexto terapêutico, fortalecer as habilidades e a motivação do terapeuta também para conseguir atender casos tão difíceis, então reforçar essa estrutura toda. A gente falou brevemente sobre o treino de habilidades e os 4 tipos de habilidade, as de aceitação, que são tolerância ao mal-estar e mindfulness, as de mudança, que vão ser regulação emocional e efetividade interpessoal. E por fim, a gente falou também de terapia individual, um pouquinho da estrutura, do grupo de consultoria, um pouquinho da estrutura, das coaching calls, que são uma novidade legal, e dos objetivos de tratamento e estágios, que eu acho que é uma lógica que se aplica a qualquer linha que você siga. Ter essa consciência e poder voltar para o estágio de pré-tratamento, poder voltar para metas de estágio 1, poder voltar para estágio 2, mesmo que você só lide com clientes de estágio 3, a gente aqui tem muitos clientes de estágio 3, se a gente fosse aplicar dentro da Eureka, mas ainda assim está sempre atento para questões de pré-tratamento, de estágio 1, de estágio 2, é super bacana. O nosso objetivo na semana que vem é entrar um pouco mais na estrutura de cada um desses pilares, de cada um desses estágios e poder seguir esmiuçando terapia comportamental dialética e dando para vocês um sistema super prático para vocês aplicarem na clínica de vocês e terem clientes cada vez mais satisfeitos, alcançando estágio 3 e estágio 4. Esse é o nosso objetivo. O objetivo da Eureka, em linhas gerais, é erradicar o desperdício de potencial, né? E a gente acha que, tendo essas aulas com vocês, a gente também está ajudando vocês a serem multiplicadores dessa ideia. Foi um prazer estar aqui com todo mundo. Se tiverem dúvidas, podem perguntar depois, não tem problema. Essa live fica gravada, a gente recebe notificações nos comentários aqui e vai ser um prazer estar respondendo. Certo? Até semana que vem, nesse mesmo horário. Acho que as aulas vão ficar segundas às 19 horas mesmo. Funciona bem, acredito que pra gente, pra maioria das pessoas. Mas qualquer coisa é só falar com a gente, tanto aqui no grupo como no WhatsApp da Jornada do Terapeuta. Um beijão e boa clínica para todo mundo. Tchau, galera!